E pois é, galera, que semana polêmica, hein? Essa semana eu tive que entregar muito conteúdo. Admito que alguns eu até olhei e falei, putz, será que vale a pena eu comentar? Mas sim, vale a pena porque é o nosso nicho, são discussões importantes. Então eu tô aqui novamente para falar de polêmica com vocês e mais especificamente sobre o lance do Jovem Nerd e os comentários do nosso querido Pablo Peixoto lá do Quatro Coisas. Eu quero trazer para vocês a minha análise de toda essa situação e da repercussão que esse caso do Jovem Nerd está tendo. Só quero agradecer de coração aos novos inscritos porque nós batemos a nossa meta de 7.000 inscritos, galera. Que da hora, hein? Obrigado de coração mesmo. Um salve aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos e todo o meu carinho para vocês que já me acompanham aqui desde o início ou que já me acompanham há mais tempo. Vocês sabem que o apoio de vocês é fundamental e essencial para eu continuar esse trabalho. Um abração especial a todos vocês inscritos aqui no Conversa de Nerd. Vamos para o nosso conteúdo, mas antes, vocês sabem, né? Eu tenho aquele recado bem legal e importante para vocês. Confiram aí. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá, Conversa de Nerd 10, para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu, pessoal da Excelsior Comic Shop pela parceria! E agora que você já recebeu esse recado, vamos adentrar este assunto polêmico, né? Como eu falei, mais um para rechear a nossa Semana Nerd. Se você não está por dentro do que aconteceu, pessoal, o perfil Jovem Nerd publicou, né, no Stories do Instagram, no perfil Jovem Nerd, tá bom? Não é nenhum perfil pessoal de um dos integrantes, né? Foi no perfil da empresa Jovem Nerd. Eles publicaram lá um story da Erika Hilton e eles escreveram "Minha Presidenta", tá bom? E aí isso gerou uma onda de críticas, né? Vários canais no YouTube falaram sobre essa postagem, no Twitter, né, no Twitter X, a galera também reclamou e fez vários comentários a respeito dessa postura dos caras, embora não seja a primeira, né? O Jovem Nerd já declarou apoio ao Lula abertamente e também já fez outras postagens sobre crianças trans e tudo mais. Eles já vestiram a camisa da esquerda, isso não é novidade para ninguém. Mas agora, mais uma vez, né, os caras compartilhando a Erika Hilton, uma deputada de esquerda, uma deputade de esquerda, e ainda chamando de presidenta. Pô, isso gera um desconforto e a galera realmente se sente traída. A galera que acompanhava desde o início, né? Inclusive é o tema que o Pablo vai abordar aqui no vídeo dele, né? O Jovem Nerd traiu seus fãs. Né, o que acontece quando influenciadores começam a postar sobre política. Ele vai levantar aqui alguns pontos importantes, embora eu discorde de algumas questões. Mas o fato é, eles compartilharam e as pessoas estão realmente de saco cheio dessa postura do Jovem Nerd e de fato se sentem traídas, porque os caras não eram assim no início. Mas só um adendo que eu preciso fazer para os meus amigos nerdolas, inclusive o Pablo vai falar isso no vídeo dele. Presidenta, pessoal, infelizmente existe sim, tá? Infelizmente a língua portuguesa aceita esse termo presidenta. Era irritante ouvir a Dilma falar, é estranho ver, mas pela gramática isso existe, tá bom? E eu falo aqui como alguém que descobriu isso e também ficou chocado, surpreso, lá na época que eu era um aluno da faculdade de letras, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em letras, português e inglês, e eu lembro, minha professora, um grande beijo, Dona Verinha, ela fez esse comentário e falou, gente, eu sei que é estranho, mas gramaticalmente presidenta existe, presidenta está certo, tá? Tô dando só uma dica, tá, galera? Porque às vezes o pessoal fica tão bravo com a questão e quer criticar até isso, mas isso aqui a gente não tem o que fazer, a gramática aceita. Mas antes de entrar no vídeo propriamente dito do Quatro Coisas sobre o Jovem Nerd, vamos falar desta figura política que é a deputada Erika Hilton. Estou usando o termo que eles mesmos usam, tá? Inclusive, como a gente vive numa democracia, a gente tem que até tomar cuidado com o que a gente fala, porque qualquer coisa pode ser considerada fóbics e ofensivo, né? Mas vamos ver, quem que é esta figura? Vamos chamar de figura? Figura pode ser usado para homem e para mulher, então a gente fica tranquilo em usar, né? Para ninguém se sentir ofendido. É deputada federal, né? Já se meteu aí em várias polêmicas. Só que eu acho uma coisa muito curiosa, pessoal, a respeito dessa figura, que esta figura não pode nem negar, é que ela, enquanto uma crítica
né, do capitalismo opressor e tudo mais, ela meio que repaginou, né? Ela saiu desse visual que é muito típico de uma militante de esquerda, né? Por, como mesmo ela fala, ser uma mulher preta e aceitar os cachos, aceitar o cabelo crespo, que é uma das bandeiras, né, que a militância negra usa. Aqui, ó, para vocês verem. Né, de você se aceitar e não ceder aos padrões impostos, né, os padrões brancos, os padrões europeus. Só que depois que começaram a cair as estalecas, né, e um salve aqui para minha esposa que acabou de me lembrar como que se pronuncia esse termo direito aqui nos bastidores. Depois que começou, né, a conta bancária dela ficar cheia, ela migrou, pessoal, e ela ficou simplesmente com esta cara de madame capitalista. Olha só, para quem criticava o capitalismo, ela tá desfrutando muito. Olha só essas mechas loiras, olha só essa maquiagem caríssima, né? Aqui realmente ela parece ser uma militante raiz e não hipócrita, né? E não contraditória, né? Não, realmente uma mulher negra, favelada, como ela mesma fala, né? Um cabelo crespo, mas aí começa a entrar dinheiro na conta, você fica parecendo uma madame, só faltou um poodle para complementar, né, todo esse pacote da hipocrisia. Olha isso, galera. Olha isso. Não parece uma madame? Olha isso aqui, ó. Parece uma modelo capitalista malvadona que ela diz criticar. Tem as tretas aí que ela se meteu com o Nicholas e tudo mais. Mas não para por aí. Não só apenas no look dela, né? Que deu esse up. Up que ela inclusive criticava. Olha isso aqui, ó. Onde Erika Hilton estava recentemente? Num show da Beyoncé. Eu até mudei de lado para vocês lerem aqui o título da matéria, ó. Erika Hilton nega uso de verba pública em show da Beyoncé. Ô, minha querida deputade, se você é deputade, se você é funcionária pública, né, se você está na política e você tem salário pago com dinheiro do povo, dinheiro arrecadado por impostos, qualquer coisa que você fizer é considerado, sim, dinheiro público, tá bom? Eu duvido que com o seu salário de militante que você era há uns 10 anos atrás, você iria conseguir bancar uma viagem para os Estados Unidos. Então você pode não ter torrado, entre aspas, sei lá, dinheiro de assessores e todo aquele dinheiro imoral, porém legal, porque são os deputados que votam, né? Você pode não ter torrado esse dinheiro para fazer sua viagem. Mas se você foi com o dinheiro do seu salário, até o dinheiro do seu salário, minha cara deputade, é também dinheiro público, tá? Mas enfim, é muito curioso, né? Uma pessoa que critica o capitalismo tá lá no país mais capitalista do mundo. Esta é a Erika Hilton. Tá aqui, né, ó, fazendo pose, com os cabelos capitalistas, as roupas capitalistas, né? A maquiagem capitalista. Enfim, né, pessoal? Hipocrisia sem tamanho. Mas hipocrisia e esquerda andam juntos, vocês sabem disso. Mas aí o vídeo em questão que o Jovem Nerd compartilhou, pessoal, foi da Erika Hilton usando a questão do Felca, né, sobre o Ítalo Santos e a adultização, a sexualização das crianças, que é uma pauta importante. Foi essa figura aqui usando isso para falar de regulação das mídias sociais, que é justamente o que o próprio painho dela, Lula da Silva, fala, né? É a mesma coisa. Mas isso, como eu falei, né, pessoal? A hipocrisia anda junto com a esquerda, porque a mesma comunidade dela, o mesmo público militante dela é o que defende crianças trans e estava na parada gay, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, com crianças sendo sexualizadas na rua. Eu tô usando esse termo sexualizadas por causa do algoritmo do YouTube, né? Pra gente evitar qualquer problema. Então, assim, é uma baita hipocrisia. Os caras só estão usando essa pauta, os caras, eu digo assim, os militantes de esquerda, incluindo a Erika Hilton e o Lula infeliz, pra querer regular as mídias sociais, para eles terem controle da opinião das pessoas e acabar com a nossa liberdade de expressão. Pode chamar de teoria da conspiração, eu não estou nem aí. Olha lá, e aqui ela ainda entra na questão da Damares, né, que ela não foi capaz de provar as denúncias, mas aí o Lula tava correndo atrás do prejuízo, né? Enfim, um post nojento. E de novo, né, pessoal, quando eu falo nojento, não é porque ela é uma mulher trans, é por causa das bandeiras que ela levanta, por causa das pautas que ela defende. É ridículo. E aí vem o Jovem Nerd compartilhar e falar que é a presidenta dele. E é claro, né, pessoal, que isso causa um desconforto e também uma revolta em muitas pessoas, porque o Jovem Nerd não tinha esse perfil político que ele assumiu de uns anos pra cá. Quando a onda woke cresceu, eles mergulharam de cabeça nessa temática e passaram a defender essas pautas. Só que é muito curioso que o Jovem Nerd mora lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele está desfrutando, assim como a Erika Hilton naquela viagem para o show da Beyoncé, de todos os benefícios que só o capitalismo pode proporcionar. E por mais que algumas pessoas falem, ah não, mas você não pode dizer isso, Saulo, porque também tem gente da direita que mora lá nos Estados Unidos e fica dando opinião sobre a política brasileira. Sim, isso é verdade. Porém, a galera da direita não fica criticando os Estados Unidos nem o modelo econômico deles. Então, não é contraditório.
porque as pessoas estão desfrutando dos benefícios da liberdade econômica, enfim, livre mercado e tudo mais, os benefícios que o capitalismo americano pode proporcionar. Então, quando alguém conservador de direita que mora nos Estados Unidos opina sobre a política do Brasil, é porque eles sabem, por experiência própria, que lá é muito melhor. Agora, um cara que vive lá e desfruta de todos esses benefícios do capitalismo, dos recursos, dos baixos preços, da inflação pequena, da moeda mais forte do mundo, que é o dólar, e aí vem querer opinar sobre a situação aqui no Brasil. Bom, se você acha que é tão bom aqui e que você quer que ela seja sua presidenta, então vem pra cá, Jovem Nerd. Venha pra cá, faça campanha. Desfrute das maravilhosas políticas públicas que Erika Hilton e outros políticos promovem aqui no Brasil. E antes que algum militante insuportável venha encher o saco aqui nos comentários, pessoal, primeiro, o Brasil não é um país homofóbico, porque nós somos o país que tem diversos gays, trans, que sempre foram famosos e sempre estiveram aí na nossa cultura. E especificamente aqui, esta pessoa, Nani People, é uma mulher trans que eu considero muito engraçada, tá bom? Inclusive esteve aí no show do Milhão Celebridades, ri pra caramba, eu torci pra ela e ela ganhou inclusive o maior prêmio de todos os colegas que estavam ali, os colegas famosos. E tem uma diferença entre ela, que ela não é uma militante insuportável. E se ela o é, eu realmente desconheço, porque ela não transforma a sexualidade dela na bandeira política. Então você, militante que quer vir encher meu saco aqui, já deixo de antemão esse recado, essa dica pra você já ir calando os dedos. Mas enfim, falei pra caramba e nem entrei no vídeo do Pablo ainda, mas vamos lá, tá bom? De novo, vou ter que assistir em 1.5 pra ir mais rápido. Vamos ver qual que é o posicionamento do Pablício. E enquanto ele vai fazer os comentários dele aqui, eu vou fazer os meus também, porque o Pablício é um cara que eu gosto muito, acompanho há muito tempo, já tivemos algumas interações, trocamos algumas ideias, inclusive, Pablício, você tá me devendo um vídeo, uma entrevista, hein? Mas enfim, vamos ver o que ele tem a dizer e a gente vai conversando sobre isso. Tá liberado almoçar! E olha só, vamos fazer um vídeo polêmico hoje. Olá. Um vídeo que pode descambar para uma discussão infinita, improdutiva, mas que eu vou tentar ser o mais claro possível aqui, tá? No canal de comunicação, as ideias que eu vou compartilhar com vocês aqui não se perderem, porque é muito fácil cair pro entretenimento completo e não é a minha intenção aqui. E o Pablo faz isso muito bem, tá bom? Desde o início. Ele tem a opinião dele, só que o conteúdo pop dele, ele procura ser isento sim. Isso é uma coisa que eu sempre elogiei no Pablo, não é o primeiro react que eu faço aqui do canal dele. Tem a ver com, mais uma vez, uma tentativa de cancelamento de Jovem Nerd. Então, aí eu já discordo porque eu não acho que é uma tentativa de cancelamento, né? As pessoas estão apenas criticando. Nunca a gente vai poder, pelo menos nesse cenário que a gente está agora, comparar as críticas pesadas que a direita faz a influenciadores de esquerda com o que foi feito em peso, né, e em massa e sistematicamente com o cancelamento que pessoas de direita sofreram nos últimos 3, 4 anos pela indústria woke, pela onda woke. Falta de patrocínios, funcionários demitidos da indústria, por exemplo, quando você pensa na Disney e na Marvel. Enfim, a gente já abordou muito aqui no canal, não é a mesma coisa, não é cancelamento, é apenas uma crítica pesada. A galera se sente traída porque acompanhava o Jovem Nerd, não é o meu caso, eu sempre consumi pouquíssima coisa do Jovem Nerd, mas agora ver os caras assumindo essa bandeira política descarada é realmente irritante por causa de todos os fatores que a gente inclusive já analisou aqui no início desse vídeo. Porque o Jovem Nerd fez uma postagem recentemente que está sendo divulgada aos borbotões no X, que é um dos lugares mais inóspitos para você visitar na internet. Concordo, é difícil. Inclusive por causa de muito militante maluco de esquerda, né? Onde ele faz uma publicação, na verdade veio do Instagram, um print do Instagram. Fez lá, compartilhou no story um vídeo da Erika Hilton, da deputada. E eu mostrei pra escreveu vocês, lá, né? minha presidenta. Olha lá. Putz, não, porque parará, que o Jovem Nerd tá morando em Orlando, né? Tá morando nos Estados Unidos. Exato. É muito fácil falar do Brasil morando Sim. nos Estados Unidos, no país Já expliquei tudo isso aqui pra vocês, né? É hipocrisia. do Trump, e tá elogiando deputado de esquerda, e o Jovem Nerd não é mais assim, o Jovem Nerd não é mais assado, e tal. Exato. E presidenta, não pode falar presidenta, porque tá errado, pá. Eu gosto muito que vocês escrevam aqui, e, né, comentem, compartilhem, deixa o like, Ele vai falar A disso. presidenta tá certo, né? Norma portuguesa, Tá presidenta certo. tá certo, não é nem um neologismo. Mas gerou uma Sim. certa implicância por causa da Dilma usar presidenta, né? Sim, é verdade. Insistir no presidenta quando a gente tinha mais ou menos presidente pros dois gêneros, meio que definido na cabeça. Que eu falei, né? É estranho, mas a gramática aceita, tá bom? Também já tá explicado aí pra vocês. Enfim, voltando ao post. Aí criou-se mais uma vez uma onda de repúdio às posições políticas do Jovem Nerd, dizendo que Então, onda de repúdio, não cancelamento em massa. Eles não vão perder um centavo por causa dessa publicação. Pelo contrário, por ficar demonstrando virtude, né, compartilhando uma deputada trans, eles ganham mais patrocínio, mais apoio, inclusive da Patotinha woke, que critica o capitalismo, mas desfruta, né, muito, como a gente sabe. o Jovem Nerd falava um monte de absurdo, que os podcasts eram loucura, tinha um monte de impropérios, coisas que hoje derariam cancelamento do lado da esquerda. Eu Então. concordo, era mesmo.
Mas, eu nunca acompanhei, né? Mas se era esse humor politicamente incorreto que os caras tinham antes, que bom, entendeu? Porque o politicamente correto enche o saco, como a gente também já comentou aqui várias vezes nesse canal. Importante, o contexto. Né? Eu digo aqui no canal e repito, o contexto é a peça mais importante de inteligência que existe. Isso é verdade. Sem contexto não há interpretação. Sem Mas... interpretação não há informação, sem informação não há conhecimento. Sim. Mas... O Jovem Nerd começa no início do século XX, que era o que, 2005, 2006. Então. Não existia a polarização que nós temos hoje. Não existia essa necessidade de se posicionar politicamente por tudo. Então, tem isso, essa necessidade, mas nem sempre é assim, né, Fabrício? Porque as pessoas podem optar por um conteúdo mais neutro. Você é um exemplo disso. Eu sei que você é um cara de esquerda, por outros conteúdos que a gente já discutiu aqui, debate de nerdola e tudo mais. Por mais que você tenha o seu Twitter, que não é o do Quatro Coisas, é o pessoal, diferente do Jovem Nerd que postou na própria página do Jovem Nerd, você faz ali as suas colocações, você tem as suas opiniões, mas não é a mesma coisa. O cara tá usando o perfil da empresa deles, entendeu? Que inclusive cresceu por causa de um público cuja boa parte era conservadora. Então os caras também não estão preocupados em agradar todo mundo. Claro que existiam dados políticos, existiam posicionamentos sim, mas para quem criava conteúdo, não era uma coisa que nem quando você exprimia uma ou outra posição política gerava o conflito que gera hoje. Então o Jovem Nerd nunca teve necessidade de se posicionar. Então, mas é porque a internet também, como você falou, né, lá no começo, né, não era assim. A internet cresceu muito, né, as redes sociais e tudo mais. Mas ainda assim existem pessoas que são isentas. Os caras escolheram defender a esquerda e tudo bem, né? Cada um defende as suas ideologias. Só que você está sujeito a críticas, né? Mas de novo, críticas e nota de repúdio, não cancelamento sistemático, como aconteceu com a galera da direita. Inclusive, né, Gina Carano tá aí para provar isso e a Disney voltou atrás, hein? Eu quero só ver a galera que falou que não tinha nada a ver, que a Disney não estava errada, que não tinha perseguição. Bom, se a própria Disney voltou atrás, o que você, Mequetrefe, tem a dizer a respeito disso? Mas enfim, voltando aqui pro Fabrício. Existiu uma vez uma virada, duas viradas, que eu acho que bateu forte no Jovem Nerd enquanto podcast. Primeiro foi quando acusaram o Jovem Nerd de não ter mulheres na bancada. E realmente, tirando as esposas, só tinham convidados homens. Então, mas até aí qual o problema, entendeu? Inclusive, na live dos Trolls, eu não conheço a participante lá do Heróis e Mais, mas tem uma integrante feminina, hein? Já tá melhor que o Jovem Nerd lá atrás. Mas isso aqui, pessoal, é puro suco da militância identitária, insuportável, né? Ai, não tem mulheres, só tem homens. Tá, e daí, cara? Não criaram aí recentemente um canal só com mulheres? Aí os homens também vão ficar chiando por causa disso? Não, né? Enfim, isso aqui é um papo que, se fosse ficar discorrendo a respeito, ia dar 3 horas de vídeo, não é o objetivo, né? Mas que bom que... É muito bom quando um lacrador é criticado, né? Por algo que ele critica, mas ele não faz, que é o caso aqui das mulheres, que com certeza a pauta identitária feminina é também algo que eles defendem, né? Porque faz parte do pacote esquerdista progressista deles. E aí começaram a trazer mais meninas, isso aí foi uma virada. A outra foi um podcast do Tropa de Elite, que também é considerado por algumas pessoas... Engraçado, né? Eles começaram a trazer meninas porque criticaram, não porque eles já tinham essa essência virtuosa, né? Pois é, né? O Brasil começou a polarizar, começou a discutir Tropa de Elite eu nunca vi. as questões políticas em todo tipo de campo, não só no campo da política. E eu lembro que o podcast do Tropa de Elite parou no meio. Eles cortaram no meio, a discussão chegou num nível que não dava mais, não tinha mais diálogo. De tanto que brigaram. E esse filme é bem polêmico, né? O Tropa de Elite tem muitas discussões por causa da figura do Capitão Nascimento e também, né, dos traficantes, dos bandidos e tudo mais. E nesse momento, eu ouvindo, na época, nem tinha tanta coisa ainda, eu acho. Olha lá. Eu ouvindo na época, eu falei... Antigo, hein? Alguma coisa está mudando. Alguma coisa está mudando, as pessoas estão mais exaltadas. Esse tipo de assunto não combina mais com aquela coisa leve e zoeira Never Ends do Jovem Nerd. Porque também tem temáticas, né, de filmes que abordam a política, então não tem como você fugir. E eu sou a favor, sim, de que as pessoas tenham debates claros e bem abertos a respeito de todos os temas, mas com a maturidade de saber ouvir o outro, né, e sem virar uma briga, que parece que não foi o caso aqui desse podcast do Tropa de Elite, que eu não sei, tá? Nunca assisti. No meu caso, no Quatro Coisas, quando eu começo, não há também uma necessidade de posicionamento. Ninguém se posicionava. Não existia isso. Sim. Falava ali um comentário ou outro político num blog, num Twitter, mas não existia assim uma cobrança. E eu acompanho Quatro Coisas, ó, desde jovenzinho, hein? Agora eu já sou um homem casado com um filho, mas eu era jovenzinho, eu acompanhava Quatro Coisas. Você tá velho, hein, Fabrício? E você precisa posicionar, porque o momento de abismo social. Me lembro que eu fiz um Quatro Coisas sobre a União Soviética. Olá. E foi um Quatro Coisas sobre os vilões comunistas das obras da Guerra Fria americanas, norte-americanas. Então falava do Ivan Drago, falava dos vilões do Rambo. Falava de coisas assim, do filme Stalin, com Robert Duvall, que não é uma propaganda comunista de maneira alguma. E na época, beleza, todo mundo entendeu, não teve comentário negativo. Com o passar do tempo, mesmo... E esses filmes realmente têm também, né, a visão americana a respeito dos fatos que também, né, são tópicos debatable, como a gente fala em inglês, né, que dá pra se debater, né, e vai ganhar quem tiver a melhor argumentação. Se é que alguém ganha alguma coisa em debate, né, tem gente que defende essa posição. Isso é bem antigo. Quando começou essa discussão política em tudo, em todo lugar, começou a aparecer comentários do vídeo antigo, como se aquele vídeo fosse uma espécie de, sabe, ver um farol pra atrair crítica política. A galera, né? Em si não tinha nada de louvor, nem discussão, de comunismo, de nada. Era só como os Estados Unidos viam a União Soviética naquela época, como um inimigo cruel.
Então, mas é algo que eu também critico aqui nesse canal, né? Tem gente da bolha nerdola, embora eu esteja agora do lado dos caras dessa discussão a respeito do Jovem Nerd, mas tem muita gente que fala umas coisas muito sem noção, que não tem fundamento nenhum, nem de política, nem de sociologia, muitas vezes nem de filosofia e também nem de quadrinhos, tá? Vocês sabem aqui, eu sou um cara conservador, falo abertamente sobre isso, mas consigo dialogar, né, se a pessoa me tratar bem, com pessoas de esquerda sem problema nenhum, tá bom? E mesmo sendo um cara da Liga Nerdola, né? Não diretamente, porque eles têm o grupo ali específico deles, mas que se encaixa nesse espectro de direita, eu tenho várias críticas aos caras, porque tem muitos comentários que, ao meu ver, passam do limite e ficam simplesmente ridículos. Mas isso aqui é assunto para outros vídeos que eu já fiz aqui, tem vários. E aí eu comecei a pensar, eu mesmo, nisso, tá mudando. As coisas estão mudando e hoje em dia precisa, assim. Não que a pessoa queira, mas há uma pressão por posicionamento de tudo. Mas no caso do Jovem Nerd, viu, Pablo? Eu acho que não é não. Eles escolheram isso. Eles escolheram. Tem todo o lance da Magazine Luiza comprar e tudo mais. E a Magazine também é abertamente de esquerda, né? A dona e tudo mais da Magazine Luiza. E os caras escolheram. Eles poderiam ter ficado neutros. Só que aí entra aquela questão. Onde o dinheiro estava nesses últimos anos? Na campanha woke, em defender materiais woke. É só você pegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um exemplo bem extremo, o que a Bud Light fez com aquela propaganda daquela influencer trans. E tem inúmeros exemplos que a gente pode citar. A própria Disney mesmo repaginando vários clássicos. Branca de Neve sendo o mais recente deles. Então essa onda woke recebeu muito dinheiro. E aí o Jovem Nerd juntou o útil ao agradável. Tem gente que acha que eles estavam apenas do lado do dinheiro, né? Bom, se agora a galera woke é quem tá pagando mais, vamos defender bandeiras woke. Eu já acredito que os caras já tinham esse viés de esquerda e foram de cabeça pra esse lado porque era o lado que tava em voga, né? Que tava em alta. E é isso aí. Juntou ao útil ao agradável, fizeram muito dinheiro, tanto que estão morando nos Estados Unidos, né? E o Jovem Nerd, quando começou essa pressão por posicionamento, o Jovem Nerd se manteve na defensiva durante muitos anos. Então, eu não acho que é pressão, né? Eu acho que os caras realmente só viram a oportunidade e seguiram. Quando o Jovem Nerd, empresa, tem aquela virada da Magalu de vender parte ou totalidade da operação para Magalu, e os caras perceberam que não precisavam mais se esconder, então, e também questões pessoais, individuais, de família, que eu não quero entrar aqui de jeito nenhum. Também não quero entrar, eu vi no canal de um cara qualquer, se você quer saber do que o Pablo tá falando, entra lá, ele vai discorrer a respeito disso. Eu acho que é um tema bem sensível, não quero trazer também aqui pro vídeo, tá? Mas isso também com certeza influenciou ele. Resolveu-se que não existia mais barreira. Poderiam se posicionar politicamente como, talvez acreditasse há muito tempo, ou tenha havido uma educação nesse sentido. Então, mas aí será que se a gente não tivesse tido essa onda woke, os caras teriam se posicionado? Ou eles se sentiram livres porque, como eu falei, eles iam continuar recebendo patrocínios. Na verdade, teriam até patrocínios aumentados, né? A verba aumentando. Esses são temas que a gente tem que pensar. Não dá pra tirar isso da equação, né? Tem sido, por outro lado, também é possível. É bem difícil. E aí começa a se falar de questões mais ligadas à ala da esquerda na boca do Jovem Nerd enquanto influenciador. Eu acho o seguinte, o conteúdo em si, como eu faço aqui no canal, o meu conteúdo ele tem que ser feito para todos. Ele não tem que ser divisivo. Eu acredito nisso. Eu acho que o meu conteúdo... Eu acho legal também isso. Eu não consigo mais fazer porque eu decidi vestir a camisa do nerdola, do conservador, e eu consigo trocar ideia. Inclusive nos comentários sempre aparece gente que não é nerdola, mas gosta de trocar ideia comigo, porque eu acho que apesar da gente ter posicionamentos claros e abertos, a gente consegue ter um diálogo legal, trocar uma ideia legal, né? Eu acho que isso é importante. Tem que ser legal para todo mundo. Guerra cultural Concordo. não é a minha. Não tô aqui para falar que fulano é woke, fulano é fascista, safado, fulano é comunista, Isso é bom. moderado, outro Isso é fulano bom. ali. Inclusive eu gosto de ver os rumores e vazamentos pelo Pablo, porque ele traz as informações, ele apura os fatos, né? E tirando esses vídeos aqui de opinião, ele consegue trazer realmente informação. Eu acho que isso é muito bom. Você não vê, por exemplo, nas análises do Pablo lá do Demolidor Born Again, chamando o Fisk de extrema-direita como esqueci o nome dele lá, o Furlane, do Homem Left fez, que eu trouxe aqui pra vocês também, né? Então o Pablo tem isso de bom e é realmente uma característica louvável do conteúdo dele. É, na verdade, um nazista escondido, racista. Não faço isso. Isso é verdade. Uma linha racional, analítica, mas tem meus posicionamentos políticos. Quem me segue no X, por exemplo, há 15 anos, eu tenho lá e falo o que eu penso. E tô falando pra todos os públicos. Lá eu tô falando com pensamentos pessoais, individuais, que é o que o Jovem Nerd fez no seu próprio Instagram. É, mas é aquilo, né? É o Instagram da empresa, não é o pessoal. Eu acho que isso que pega também com a galera, entendeu? Porque não sei se eles têm muito alcance, né? Porque até fecharam lá o Nerd Bunker recentemente. Mas às vezes assim, né? O pessoal se sente cutucado. Enfim. Ele não tá falando pelo grupo Jovem Nerd, ele tá falando pelo Alexandre Tony. Não, ele postou no Jovem Nerd, Pablo. Erika Hilton vota na Erika Hilton e quer Erika Hilton presidenta. O presidente, se preferir, também é aceitável. Nos Estados Unidos não pode falar do Brasil, por que não? Ele pode votar lá. Ele não tem um cargo político aqui, onde ele precisa estar no Brasil pra atuar. Ele pode atuar em qualquer lugar. Então é uma bobagem falar só porque tá morando nos Estados Unidos não pode falar do Brasil, isso é uma bobagem. Isso aí não é uma bobagem justamente porque eu já expliquei, né? Já expliquei. Contradiz com toda a questão ideológica e econômica, né? Se você acha que o capitalismo é ruim e que o fascismo está, né, na ideologia da direita, então você não vive num país que é de
maioria de direita, inclusive nas políticas públicas, né? Inclusive tem o Trump agora como presidente. Para não ser contraditório, os caras do Jovem Nerd tinham que ter vindo para o Brasil, porque agora é o presidente deles, né? Eles não fizeram L, então era só vir morar aqui num país governado por um cara que você defende. Isso aqui não fecha a conta, como eu já expliquei para vocês. É diferente de quando um cara de direita tá opinando, tá bom? Não faz sentido. Porque se tivesse do outro lado, eu tô achando que é legal, ele tava falando do Brasil. Então, mas o problema é porque eu já expliquei, porque aí é um cara de direita que mora num país de direita, e não um cara de esquerda desfrutando de um país de direita. Opinião, não é onde ele está. Não quero aqui defender pessoas, nem atitudes, nem criticar pessoas atitudes, não julgo, e eu acho que o cara deve estar se sentindo muito aliviado por conseguir postar o que ele pensa. Eu acho que ele tá até postando demais, então, por conta de todos esses anos aí, apertado, impensado, sem poder e também isso aqui, ó. E agora tá livre. Então deve estar sendo um alívio. Um alívio poder se expressar politicamente pro Jovem Nerd que ficou tantos anos tendo que se cuidar, tomar cuidado por conta dos negócios. Não acho que essa pressão que tá... Não é por causa dos negócios, Pablo, porque, bom, já falei, né? Já falei, a onda woke liberou muito dinheiro pra galera e a galera de direita sempre foi escanteada, né? E devidamente cancelada, né? Mas enfim. Nesse momento vai fazer qualquer marolinha, mas pelo menos cria umas reflexões legais pra gente ter aqui. Concordo, né? E é aquilo que eu falei. A gente tem que saber debater as coisas. E, de fato, isso não vai atrapalhar em nada a situação da empresa Jovem Nerd, porque os caras estão muito bem, obrigado. Apesar da mudança, né, com o efeito Trump, a galera woke ainda tem muita grana, tem muito dinheiro, e a guerra cultural vai continuar acontecendo. Mas essa aqui é a minha opinião, esses são os meus comentários. Escreva aí embaixo o que você acha a respeito do Jovem Nerd, da Erika Hilton e também do Pablo Peixoto. Quis trazer esse compilado de informações pra gente bater esse papo muito legal. É sim polêmico, mas a gente pode, como o próprio Pablo falou, né, ter reflexões a respeito do assunto e a gente consegue trocar essa ideia e trazer a nerdice para esse assunto. Escreva sua opinião aí embaixo, não se esqueça de aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. E aqui também já está aparecendo outro vídeo para você assistir, para você também conversar comigo. Clica lá e eu te vejo no próximo vídeo. E é isso aí, galera, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.